marcados pela seleção brasileira. A última vitória em 2004 do Equador para cima do Brasil, 1-0, era a eliminatória de Copa de 2006. E o Equador foi legal, hein, Glaucia, pro Brasil, né? O Equador foi legal, né? Podia ser em Quito, né? Pois é, é verdade, tem mais isso também. Já podia ter isso. dado um outro cartão de visitas para o Ancelotti. Lá embaixo, mas Quito, não, ele não vai conhecer as dificuldades da América do Sul, né? Vladimir Bianchini acompanhou hoje o trabalho por lá, entrevista coletiva, mais um dia sob comando de Carlo Ancelotti. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo, amigo. Beijão pra você. Um beijo para você, Glaucio, um abraço para Mari, também para o Calçade, para os fãs de esportes. Segundo dia de treinos do Carlo Ancelotti aqui no CT Joaquim Grava do Corinthians e o primeiro com o elenco completo, já que no treino de ontem ele não teve o trio finalista da Champions League, o Marquinhos, o Beraldo e também o Carlos Augusto, além de alguns jogadores que estão no futebol brasileiro. Os primeiros 15 minutos do treinamento foi aberto à imprensa, então a gente pôde ver um pouquinho como que é o aquecimento dos jogadores do Carlo Ancelotti e também alguns atletas que atuaram sem colete, o que pode ser um indício do time titular que vai a campo contra o Equador. Os jogadores que estavam sem coletes, o Wanderson, o Danilo, o Marquinhos, o Alexandro Ribeiro e também o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. No meio, Casemiro, Andrei, Andréas Pereira e Estevão. No ataque, Vinícius Júnior e Richarlison. Lembrando que o Alisson deve ser o goleiro titular da equipe brasileira. O Carlo Ancelotti deve encerrar a era dos 3 atacantes, que dominou durante muitos anos a seleção brasileira. Deve colocar apenas 2 atacantes. E pode até, quem sabe, colocar 3 zagueiros. Aí colocaria o Danilo, o Alexandro e também o Marquinhos. São algumas possibilidades que a seleção brasileira pode ter aí nos próximos jogos, principalmente nessa estreia contra o Equador. Hoje 2 atletas, 2 zagueiros deram entrevista coletiva. O experiente Marquinhos, que falou muito a respeito de como o trabalho feito no Paris Saint-Germain pode dar frutos na seleção brasileira, principalmente na questão da reformulação, e também um estreante, o Alexandro, zagueiro do Lille, revelado na base do Flamengo, que ficou um bom tempo desempregado, depois recomeçou na 3ª divisão de Portugal, até chegar à elite portuguesa e depois ir para o futebol francês, que falou muito a respeito do nervosismo de vestir pela primeira vez a camisa amarelinha e os primeiros contatos com o técnico Carlo Ancelotti. Porque hoje o futebol ele é simplesmente ele é tão competitivo, ele é tão de alto nível, tão dinâmico nos mínimos detalhes para você ser campeão de uma Copa do Mundo, você ser campeão de uma Champions, né? E eu acho que o meu time lá no Paris Saint-Germain foi com certeza uma demonstração disso, né? A gente vê todos os jogadores assim se doando ao máximo dentro de um campo para você ser campeão. Eu acho que e aqui não é diferente, apesar dos resultados assim, os jogadores se doam, cara, os jogadores se entregam ao máximo. Eu conheço muito bem aqueles jogadores que estão aqui, aqueles que já passaram aqui também, né? Às vezes o resultado não acaba mostrando, né? Não é nítido isso, mas todo mundo que está aqui se doa o máximo para a seleção brasileira dentro de campo, né? Primeira vez aqui, estou muito feliz. Porque tudo que eu passei, tudo que eu abdiquei, né, sair do Brasil tão novo, deixar minha família, mas tudo valeu a pena. Foi um momento muito especial, porque todo ano, como eu já falei isso uma vez, todo ano tem convocação, todo ano, pronto, agora com nova mudança, né, treinador e jogadores, já é a 2ª pré-lista que eu tô dentro. E essa eu estava muito mais, né, pensando que eu seria convocado, então reuni toda a minha família, meus amigos. Normalmente a gente para assistir as pessoas, né, os jogadores, grandes jogadores que jogam pela Europa e pelo Brasil, e dessa vez foi mais especial porque eu estava dentro dela. E ter minha família dentro da minha casa, meus amigos, eu fiz um churrasco e nos divertimos bastante. E um momento de tensão dentro da minha sala, antes de ouvir o Ancelotti falando Alexandro Ribeiro, Lille. E quando ouvimos isso foi mágico, foi um momento que jamais vou esquecer.
O Ancelotti aposta no retorno de 2 homens de confiança, o Casemiro e também o Richarlison, 2 jogadores que não vinham sendo aproveitados nas últimas convocações. O Richarlison, que foi atacante dele no Everton, da Inglaterra, inclusive. O Richarlison tem o Ancelotti como praticamente um pai no futebol. É o segundo técnico que ele mais fez gols na carreira e pode em breve até ser o primeiro, dependendo das próximas partidas. E também do Casemiro, que venceu a Liga dos Campeões e vários títulos com o Ancelotti no Real Madrid. A seleção brasileira chega na noite desta terça-feira em Guayaquil, no Equador. Depois disso, no dia seguinte, vai fazer um treinamento e depois se prepara para o jogo que pode valer uma vaga na Copa do Mundo. Volto com você, Gláucia. Boa, Vlad. Obrigada pelas informações, amigo. Acompanhando este trabalho de Carlo Ancelotti, essa preparação da seleção brasileira para o jogo de quinta-feira, data FIFA contra o Equador. Estreia do italiano no comando da nossa seleção. A gente estava até aqui tentando quebrar um pouco a cabeça, do que ele pode fazer, do que ele usou no que foi possível acompanhar no treino hoje pela manhã. A possibilidade dele ter só 2 atacantes e não mais um aberto, 2 abertos e o cara de referência. Pode ser que ele tenha Richarlison e Vini. Enfim, algumas dessas ideias que passam pela cabeça do Ancelotti para esse jogo, Calça. Assim, eu tento olhar para o Real Madrid, que é a referência enorme. Um especialista aqui no Real Madrid. E no Real Madrid, ele variou bastante, de acordo com as circunstâncias. Ele vai fazer um jogo fora de casa, é o primeiro jogo dele na seleção. Eu acredito que ele vai ir contra uma equipe que não é ruim. Uhum. Então eu acredito, estou apostando aqui que ele vá num 4-4-2. Num sistema que ele possa jogar, atacar. Porque qual é a característica do Real Madrid? E ele falou isso na coletiva. Ele falou, eu não quero um time com uma única imagem dentro de campo. Eu quero uma equipe que possa jogar de acordo com as necessidades. Então tem momentos de posse extrema e momentos que o Real Madrid, aí você olha pro time dele, mesmo o Real Madrid com Vinícius, com Mbappé, com todos os caras, Modric, esperava o adversário para contra-atacar. Para usar o quê? A velocidade do Vinícius, a letalidade, porque quando vai para a área o Mbappé, ele é terrível. Então eu imagino que a gente tem um pouco desta visão na seleção brasileira. Jogar fora de casa. Diferente de jogar aqui, depois contra o Paraguai e tal, outra parada. Eu acho que a gente vai assim. E vamos ver. Se os nomes também eu tenho dúvidas em relação ao que este esboço aqui representa. O time que vai a campo... ele quis observar para tirar conclusões na hora de escalar a equipe, porque é o seguinte, Glaucio, na segunda o treino não foi completo. Na terça... Hoje ele recebeu todo mundo. Por exemplo, Marquinhos chegou, treinou hoje. Ele vai ser titular, o cara levantou a taça da Champions League vai falar assim, não, você é banco agora. Então esse cara vai jogar, entendeu? Então a terça-feira, ainda temos a quarta, pode ser importante, para ele tirar conclusões. Eu não acredito que ele tenha conclusões apenas da lista. Ele talvez queira ver alguma coisa. A gente só vai ter certeza, Mari, na quinta-feira. Já que você falou do Marquinhos, a gente ouviu a entrevista coletiva dele, nós temos números deste cara que é tão experiente de seleção brasileira, vem com taça de Champions na bagagem para essa primeira convocação do Ancelotti, vem num pique, Vamos dar uma olhadinha o que a gente tem do zagueiro da nossa seleção, que falou aí também hoje em entrevista coletiva, e depois a gente traz Opa, então vamos lá, vamos com o Marquinhos primeiro. Lembrava disso. Pronto, agora sim, depois a gente vem com mais números. 97 jogos, 85 como titular, 80 minutos por jogo, 7 gols e 3 assistências. São os números dele com a seleção brasileira. Marquinhos prestigiado e campeoníssimo. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Antes da gente trazer mais números, essa presença do Marquinhos, dessa figura tão importante, acho que isso também é algo que o Ancelotti se apega nesse primeiro momento, dessas figuras centrais e de confiança. Tem um Casemiro de volta, um Marquinhos que é um cara que conhece bem a casa e o ambiente de seleção brasileira, com certeza vai ser também esse ponto para ele, Mari? Vai, com certeza. E a gente está falando de um treinador, até aproveitando esse gancho de gerações, que precisou lidar com isso no Real, Ele foi se despedindo, por exemplo, de um meio de campo super
super consolidado ali, com o Modric, com o Kroos, com o Casemiro. Ele foi precisando lidar com a renovação do ataque também do Real Madrid, precisando fazer essa transição de uma forma não abrupta, que a equipe não sentisse tanto a ponto de negociar títulos, por exemplo, né? Tirando essa última temporada de desgaste. Então, a seleção, ela passa por esse processo. O Marquinhos também quase sendo o último de uma geração para uma nova que ainda precisa acompanhar esse processo da seleção de resultados que não acontecem há muito tempo. Mas as temporadas, principalmente de PSG, mostram a importância dele, né? O que eu tô mais curiosa para ver essa seleção do Ancelotti é sobre a ausência de Neymar, que a gente já sabe disso, Rodrigo e Rafinha. Quem será o responsável por fazer essa bola circular com qualidade mais próxima do ataque? Porque se a gente tem ali, nessa possível escalação, entre aspas, de Andreas e Casemiro, o Andreas vai ser esse jogador, ele vai ter ali a companhia de outros atletas, então a ausência de Rafinha suspenso e a ausência de Rodrigo não convocado por um pedido do jogador, me liga a esse alerta. Quem vai ser esse jogador responsável por abastecer Vini e Richarlison, tanto com a posse quanto com a não posse, né? A gente sabe que a seleção tem, por exemplo, os zagueiros que têm muita qualidade para lançamento, laterais que apoiam também, mas eu fico com essa dúvida dessa peça central de todo esse sistema do Ancelotti. Ele tem, por exemplo, olhando para aquilo que ele já fez, né? 3 zagueiros seria uma enorme surpresa para todo mundo. Porque você não viu, Bom, o Real Madrid tinha dificuldade para arranjar 2, né? Então, né, zagueiros, tentei isso. Mas assim, não é da natureza do Ancelotti jogar com 3 zagueiros. Você não viu isso nesse trabalho mais recente. Então, não acredito que a gente vai encontrar na seleção brasileira. A menos que ele entenda, sei lá, que precise de algo emergencial. Mas eu acredito que pela estrutura dele, sempre com linha de 4, ele levaria um jogador a mais para o meio de campo. Sim. E não para a última linha. Você poderia ter algum jogador. Ele tem o Casemiro, né? Casemiro é um pilar, né? No centro do campo, ele é o pilar com uma interferência em todo o jogo, porque é um encontro, né, Glaucia? É um encontro do grande amor, né? Casemiro, né? Casemiro foi para o Manchester United, mas ainda é ativo, né, no meio de campo, que o Kroos se aposentou, chega, o Modric está quase 40 anos. E o Casemiro ainda dá para tirar um caldo aí. Dá para jogar. Ainda dá um caldo. Então, o Casemiro é titular, o Marquinhos também. E o Marquinhos é um exemplo, assim, nesta fase de derrocada da seleção brasileira, todo mundo sai abalado. Todo mundo leva dúvidas a respeito do seu futebol, da sua condição, se é o momento. E o Marquinhos mostrou que, se ele foi capaz de jogar a Liga dos Campeões, né, e bem, num sistema que é espetacular, né? Que é o jogo de posição que é praticado pelo Guardiola, o Flick tem disso também, no caso do Luiz Henrique é magnífico, que é uma forma de você induzir o seu adversário a fazer aquilo que você deseja. Quer dizer, você manipula o seu adversário, gera superioridade numérica, superioridade quantitativa, um setor que tem qualitativa ou técnica. Qualitativa é quando você tem o seu melhor jogador sozinho. Você atrai a marcação. E isso o time sabe fazer muito bem. O Ancelotti, ele tem uma outra visão. Uma visão, eu diria, mais clássica. Mas ele já jogou com 3 no meio de campo e com Valverde. Um quarto homem em determinados momentos, com 2 atacantes, o Valverde fazendo já jogou como lateral, mas eu digo assim, acima do lateral, incorporando ao meio de campo. Então, ele tem variações, Glaucia, e ele tem um elenco que, por exemplo, tem caras aqui muito bons que talvez estejam na equipe nesse momento. Pode ter dado uma despistada aqui. Ou amanhã, não sei se no Equador ele vai treinar com aqueles olhares ali, né, Glaucia? Todo mundo atento. Aquela sapiada. Me surpreendam. Vocês me surpreendam. Exato. E pra gente arrematar, tem os números também de Alexandro, que a gente também ouviu aí em entrevista coletiva. E aí um pouco da história dele, né? Um pouco da trajetória dele. 25 anos, zagueiro, 47 jogos, 46 como titular, 89,1 minutos por jogo na última temporada. E a gente viu também na fala dele, né, amigos, o que a gente sempre discute quando
quando ouvimos os recém-chegados, né? Daquela alegria de chegar à seleção brasileira, do que foi a festa na família, enfim. Isso é sempre muito legal, né? De entender como para o jogador aquilo também faz sentido, aquilo ainda também tem um peso e é um sonho e tudo mais. Eu acho isso muito bacana. E no caso dele, especificamente, essa possibilidade de se apresentar para o torcedor brasileiro, né? Porque o Vlad traz pra gente, ele demora a despontar nesse sentido de um time profissional, já não é mais aqui. Talvez aquele torcedor do Flamengo que consumiu o time de base do Flamengo pode até entender, mas pro fã de esportes que não acompanha futebol internacional, francês, enfim, é a oportunidade do jogador ali se apresentar de fato, né? Para além desse sonho da família, de acompanhar, enfim, mas é muito legal essa oportunidade que ele tem. Aqui tem todos os dedos de Carlo Ancelotti nessa convocação. Sim. Ele vai ser conduzido na primeira convocação. Calma. Primeiro que a maioria joga fora. É o olhar dele para jogadores que ele chamou, muitos são adversários dele. Então ele conhece muito bem esses jogadores. O outro ponto é o Real Madrid, onde teve mais problemas esse ano, na defesa. Foi cruel com o Carlo Ancelotti. Com laterais, zagueiros, toda a linha defensiva, certamente fez com que o Real Madrid olhasse para toda a Europa, buscando jogadores. Então, quando vem alguém que fala, quem é esse cara? Se está no olhar do treinador, que olhava para o time dele. E tem um perfil do que a gente sempre falou muito do trabalho do Ancelotti no Real, né, Calçade? Dessa história de trabalhar muito bem com os jovens e de como ele também tinha esse olhar para os jogadores mais jovens e começar a encaixar, e como ele também subia do Real B e foi trazendo. Isso acho que fez também o trabalho dele ser muito longevo por lá, né? Então acho que essa é uma mão dele na seleção também. A paciência que ele teve, porque assim, tem que ter, quando você lança um jovem, você tem que ser paciente. Né? A menos que seja uma raridade como o Lamine Yamal. Parece que ele já chegou. Era a porta. Ele faz coisas de um menino de 17 anos, mas pensa com um cara de 35. É brincadeira, mas é um. O Zidane não tinha muita paciência com o Vinícius. Era mais difícil. Ele pega o Vinícius no mesmo ponto que o Zidane deixou, que era mal trabalhado. E o Vinícius se torna esse jogador que a gente viu aí. E lembrando que no ciclo da última Copa, né, o Tite, o Vinícius ganha essa vaga né, no final. E anos depois, nós temos um cara absolutamente consolidado no mundo do futebol. Então, como faz tempo, como faz essa diferença? Como ela pode ajudar? E a gente tem um ano. Nesse ano pode acontecer muita coisa. Mas o Carlo Ancelotti, assim, eu estou muito curioso. Acho que essa é uma das grandes atrações. Talvez no mundo hoje, esse jogo seja a grande atração. Claro que tem jogos na Europa muito importantes, inclusive que a gente vai transmitir, mas Carlo Ancelotti na seleção brasileira... Espetacular. É muito legal. Mendel Bidlovski vai chegar com a gente aqui com uma reportagem especial, mostrando um pouquinho mais de Samir Chaud, que é o novo presidente da CBF. Mendel viajou para contar essa história.